Bem-vindos ao ambulatório de egresso aqui de internato e residência de clínica médica. Hoje foram 2 pacientes atendidos e os meus ajudantes, aqui ó, meus ajudantes. Isso. Então vamos lá, tentar resumir da melhor maneira possível. Então, o primeiro paciente, um senhor, 51 anos de idade, com alterações micro e macrovasculares do diabetes, diabético, de longa data, teoricamente relativamente mal controlado previamente, hipertenso, dislipidêmico e que teve um histórico aí de um IC. Chegou aqui no ambulatório de egresso, inclusive, com 29% de fração de ejeção. Não sabíamos a etiologia dessa insuficiência cardíaca, mas a gente pensa que um paciente hipertenso, dislipidêmico e diabético de longa data, com quadro de insuficiência cardíaca, mesmo que seja um déficit contrátil, sem déficit contrátil segmentar, que tenha uma hipocinesia difusa, a gente lembra que a principal causa etiológica de IC, na atualidade, ainda é cardiopatia isquêmica. Então, temos que afastar a possibilidade de ter uma doença arterial coronária como etiologia da insuficiência cardíaca. Então, pedimos um cateterismo para ele que veio com uma lesão moderada na descendente anterior, que provavelmente não vai justificar déficit contrátil. Então, a gente não tem ainda a causa etiológica dessa insuficiência cardíaca. Lembrar, inclusive, que o diabetes, por si só, já é uma causa etiológica de IC. Existe uma miocardiopatia diabética. Tudo bem. O fato é que ele está sendo tratado com IECA, dose boa, com carvedilol, com beta-bloqueador, com espironolactona, com dapagliflozina. E aí, no ano passado para cá, eles tinham 29% de fração de ejeção, está 44%. E talvez o mais importante do que isso, ele estava muito sintomático previamente e hoje em dia ele está super bem. Ele voltou também com a glicose, com glicemia de jejum de 157, os exames laboratoriais próximos da normalidade, uma creatina de 1,5. E aí, doutora, que a gente estava conversando muito sobre isso lá depois, foi o seguinte, uma coisa que muitas vezes a gente falha é que, imagine, um paciente com, a gente viu que ele tem um déficit visual, né? Então ele deve ter algum grau de retinopatia diabética. Quando é que a gente consegue lembrar de mandar um paciente como esse, hipertenso diabético, para o oftalmologista para poder fazer fundo de olho e avaliação da retina? Um paciente como esse deve ter algum grau de microalbuminúria, concorda comigo? De albuminúria. Quando é que a gente lembra de mandar o nosso paciente hipertenso diabético para o nefrologista ou de solicitar pelo menos uma relação albumina-creatinina na urina? Então a gente precisa sempre fazer essa avaliação. Tem que acompanhar com o endocrinologista no paciente diabético insulino independente, tem que acompanhar com o oftalmologista, tem que acompanhar com o nefrologista, tem que acompanhar com o cardiologista, porque esses pacientes, na maioria das vezes, morrem por infarto agudo do miocárdio. Então a gente tem que controlar, ver as coisas que estão abaixo da linha da água, né? Porque a gente só está vendo lá a pontinha do iceberg, como tem alguns alunos que falam disso. Então a pontinha do iceberg, a gente vê só a pontinha lá e não vê o que está abaixo. Aí a gente já pensa, tá, um paciente com diabetes, ele tem 50% a 60% numa artéria coronária, então isso significa, ele tem DAOP também, né? Tinha DAOP, então ele tem doença vascular. Pelo fato de ele ter doença vascular manifesta, ele já é considerado como de muito alto risco cardiovascular. Muito alto risco cardiovascular significa com LDL alvo menor que 50, ou pelo menos reduzir em 50% os níveis de LDL basais, né, numa reavaliação de 3 a 6 meses depois, e ele precisa fazer para isso o controle com estatina de alta potência em altas doses. Então, se ele estava com simvastatina, não adianta. A gente tem que ver se é a possibilidade de trocar por atorvastatina 40 a 80 mg, rosuvastatina 20 a 40 mg, ou manter a simvastatina 40 mg de preferência, mas associar a ela o ezetimibe de 10 mg, porque aí sim a gente transforma a potência da simvastatina em alta potência. Tudo bem. A nossa segunda paciente, uma senhora, 86 anos de idade, muito frágil, que teve um quadro de AVC realmente isquêmico, que a gente não sabe necessariamente a etiologia, mas só que o fato é o seguinte, na investigação, que a gente tem aquela coisa, né? A gente tem a classificação TOST, para ver a etiologia do AVC. TOST 1 é quando eu tenho uma placa aterosclerótica na carótida, por exemplo, e essa placa faz com que o fluxo para o hemisfério ipsilateral fique prejudicado, então eu tenho aterotrombótico ou ateroembólico, que pode ser aqui ou pode ser na artéria cerebral média, enfim. Eu tenho TOST 2, quando eu tenho a etiologia cardioembólica ou embolia da aorta também, então é cardio-aórtico embólico. Eu tenho um TOST 3, quando é de pequenos vasos, que chama de lacunar, até 15 milímetros. Eu tenho um TOST 4, quando é de causas raras, e um TOST 5 quando é indeterminado.
ou quando tem muitas causas. E eu posso falar assim, ó, provável TOST 1, possível TOST 2. O que é mais chance de acontecer? Provável ou possível? O que vocês acham? Provável ou possível? Possível ou provável? Possível. Provável depende da probabilidade. Né? Então, olha só isso aqui, ó. É possível que eu não venha hoje. É provável que eu não venha hoje. Qual é a chance maior de eu vir? Vamos mudar. É possível que eu morra hoje. É provável que eu morra hoje. Qual é a maior chance? Agora, né? Tá? Então, um possível, a chance é menor. Provável, a chance é maior. Mas, enfim. Tá? Então, a gente tem as etiologias do AVC. E aí, a gente estava conversando só para poder também pensar um pouco mais, né? É sobre o AVC lacunar, que a gente pensa, um lacunar é um AVC pequeno, então deve ser um déficit motor pequeno, mas tem que ter cuidado. Aquela coisa que a gente falou, beleza. Se eu estou segurando aqui, ó, na minha mão, um monte de balão de gás hélio, aqui na minha mão, o gás hélio está lá em cima, os balões estão lá em cima. Eu com uma tesourada só, pego uma tesoura e quero cortar numa tesourada só o máximo de balões possível. Aí eu chego lá em cima, perto dos balões e vou cortar. Vão voar, irão voar muitos ou poucos balões? Poucos balões, porque a tesourada lá em cima, poucos balões vão voar. E se eu corto aqui perto da minha mão? Todos vão voar. Isso é que acontece porque na substância cinzenta eu tenho os núcleos, né, dos neurônios, e na substância branca eu tenho os axônios. E nesses axônios eles vão convergir para a cápsula interna. Se eu tenho um AVC pequeno na cápsula interna, é a tesourada que falta para todos os balões voarem. Então eu posso ter um déficit motor muito importante mesmo com AVC pequeno. Ela trouxe a tomografia dela e o AVC foi grande mesmo, né? Na região temporoparietal à esquerda. Se foi temporoparietal à esquerda, eu pego déficit motor à direita. Pode ter sido ateroembólico? Pode, se eu tiver alguma carótida interna esquerda alterada. Então, o que é que faz parte da investigação etiológica do AVC? Ora, se eu penso no TOST, eu tenho que pensar, não é carótida? Então eu tenho que ter um Doppler de carótidas vertebrais. Não pode ser cardioembólico? Então eu tenho que ter um eletrocardiograma para afastar FA. Eu tenho que, se o paciente tiver em ritmo sinusal, um Holter de 24 horas para afastar FA paroxística. E eu tenho que ter um ecocardiograma para afastar trombo intracavitário. A paciente tinha um trombo no ápice do ventrículo esquerdo e tinha déficit contrátil segmentar. Então, olha a situação. Ela deve ter tido um infarto ou uma doença arterial coronária. Dessa doença arterial coronária fez com que uma área do coração batesse, que está sendo irrigada por aquela artéria obstruída, bate menos do que as outras. Essa artéria que bate menos do que as outras, ela fica mais parada. Então, sangue parado favorece a possibilidade de formação de um trombo. Esse trombo, se você não anticoagula, ele vai só crescendo, crescendo, se organizando cada vez mais, mas ele pode soltar pedaços ou ir todo embora. E aí ele vai parar onde tiver um calibre menor do que ele. E pela anatomia, a aorta sobe e já vai pela carótida. Muitas vezes ele não faz a curva da aorta, ela segue em frente na carótida. Ela não tem predileção pela carótida interna esquerda ou como esquerda ou direita. Ela segue em frente, pode ser bilateral, pode chuveirar. Então dela, no caso, foi para, talvez pela cerebral média à esquerda. Então pegou o caminho da esquerda e deu o déficit motor à direita. Tá? Então, para que a gente precisa disso? É importante porque a gente precisa fazer uma prevenção secundária. Ela já teve um evento, eu não quero que ela tenha um segundo. Então, eu tenho que fazer a anticoagulação enquanto surgir, enquanto tiver o trombo. Ela tinha um ecocardiograma do ano passado com um trombo. Nesse ecocardiograma desse ano agora não tinha mais trombo. Eu preciso manter rivaroxabana? Não preciso manter mais um anticoagulante oral. Ela não tem fibrilação atrial para evitar isso. Mas pelo fato de ela já ter tido doença arterial coronária, provável, eu vou manter o AS por toda a vida. Vou manter estatina, vou manter tratamento da IC, no talo de preferência. E aí vem a questão, né, final, que é a questão de saber o que fazer, porque ela precisa de um cateterismo? Certamente ela precisaria de um cateterismo. Mas aí a gente fica pensando, né, agora já passou da fase aguda, ela já é uma doença arterial crônica, queira ou não queira. Já faz muito tempo que ela deve ter tido esse infarto, se realmente teve. E aí aos 86 anos de idade, com AVC prévio, com déficit motor, né, vocês acham que ela é frágil? Vocês acharam ela frágil ou acharam ela rígida? Frágil, né? Aí de repente a gente faz um cateterismo e tem indicação de cirurgia. Ela vai conseguir fazer uma cirurgia cardíaca? Não vai conseguir fazer cirurgia cardíaca. E muitas vezes na DAC estável, se você faz uma angioplastia, não muda a mortalidade.
Então agora, como ela não tem queixas cardiovasculares, agora o ideal é fazer tratamento clínico. Tratamento clínico para ela é o melhor no momento. É isso aí.